Como transformar algo imaginado em algo real? Neville Goddard. Podemos atrair qualquer coisa que desejarmos. Devemos acreditar nisso. E devemos acreditar também que o universo é a infinita resposta, e que aquele que provoca essa resposta é o indivíduo que percebe esse universo. Nada acontece fora de sua percepção. Estamos tão distraídos com a ideia de que somos parte de uma grande máquina incontrolável, mas conforme vamos despertando, nos desconectamos dessa máquina e criamos a vida de acordo com nossa vontade. Blake já dizia: o homem é toda imaginação, e Deus é o homem. Existe no homem e o homem nele. Você pode imaginar e eu posso imaginar, e se formos fiéis ao que imaginamos, o que imaginamos se tornará real. E isso não é nenhuma novidade. Isso já é dito há muitos séculos através de um livro chamado Bíblia, mas poucos sabem como interpretar esse livro maravilhoso com precisão, e fazem da Bíblia algo que aprisiona, ao invés de algo que liberte. E a Bíblia mostra detalhadamente como transformar algo imaginado em algo real. Vou mencionar algumas passagens bíblicas e mostrar o que aqueles que a escreveram queriam que entendêssemos. Portanto, Jeová, o Senhor, diz o seguinte: eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra, testada, angular, preciosa e de fundação estável. Quem acreditar nela não terá pressa nem medo. Isaías 22:16. No livro de Salmos é dito que o mundo rejeitou a pedra, ou a rocha. A pedra que os construtores não quiseram, esta mesma se tornou a pedra angular principal. Salmo 118:22. Se alguém colocar sobre este fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou folhagens, todos saberão quem foi, pois a luz do dia revelará isso. Coríntios 1, capítulo 3, versículo 12 ao 13. Eu afirmo que essa pedra é sua imaginação, e na Bíblia ela é chamada de Jesus Cristo, ou Deus, ou o Senhor. É sua imaginação, que é a mesma imaginação divina que criou, sustenta, modifica e até destrói partes de toda a criação. Essa é a pedra que é testada, e que tem um fundamento estável e seguro, e aquele que acreditar nela nunca estará em perigo. Se eu posso simplesmente imaginar, sabendo que isso cria minha realidade, então jamais serei impaciente e nem viverei uma vida superficial. Quando uma pessoa não vive em sua imaginação, ela ficará impaciente pelos resultados que deseja e por fim usará até de violência para tentar obter as coisas que deseja. Quem você acha que eu sou? E Simão Pedro diz: você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E então Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão, que não viu isso através da carne e do sangue, mas através de meu Pai, que está nos céus. E também lhe digo que você é Pedro, ou pedra, e sobre essa rocha construirei a minha igreja. Mateus 16, do 13 ao 18. As igrejas nos dizem que isso significa um homem chamado Pedro. Mas não se trata de um indivíduo. Tudo isso acontece na mente de cada um de nós, todos os dias, ao imaginarmos com fé e sentimento. Você se imaginando de uma certa maneira, isso é Pedro. Se fosse um homem chamado Pedro, não leríamos o que lemos 6 versos depois. Quando ele se dirige ao mesmo personagem chamando Pedro e diz: vá para trás de mim, Satanás. Você está sendo uma pedra de tropeço para mim, porque não tem os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens. Ele recebe uma revelação e então percebe que a pedra fundamental é imaginar. Ele vê um amigo que precisa de ajuda e imagina o contrário, que o amigo está bem, tendo tudo o que precisa, sem preocupações, e não sugere nada que o amigo possa fazer fisicamente para melhorar sua situação, apenas imagina ele em boas condições. Se a pedra fundamental é verdadeira, então existe apenas um poder a sustentá-la. E sabendo disso,
ele não se permitirá sair de sua posição de fé e vai permanecer fiel ao que assumiu como verdadeiro. Mas é dito na Bíblia que aquele que foi elogiado, Pedro, saiu de sua posição de fé e se mostrou irritado, ao que Jesus lhe repreendeu dizendo: "Vá para trás de mim, Satanás." Você recorre seguidamente ao jeito humano para fazer com que as coisas aconteçam como você quer que aconteçam. Você tira todos os pilares e assim fica desprotegido, sem o único fundamento desse mundo que é Jesus Cristo, ou sua imaginação humana. Mas se você acredita no que imagina, mantém firme o fundamento. Pedra em hebreu quer dizer tornar semelhante, construir, criar, procriar. Aqui há uma pedra em Sião. Sião quer dizer lugar estéril, lugar onde antes não havia nada. Ou seja, o homem era como um deserto antes de a pedra repousar sobre ele. E repousada no homem como sua imaginação, essa é a única pedra fundamental, porque não existe outro fundamento para o Deus vivo. Portanto, eu sou o filho de Deus vivo, porque existe apenas um Deus vivo, e eu sou Ele. E se acredito nisso, nunca terei medo. Aquele que crê em mim, nada pode temer. Isaías 28:16. Esse é o caminho do Senhor. Peço que ande por ele. Traga para os olhos de sua mente aquilo que você quer verificar em seu mundo. Pode ser o seu sucesso em algum empreendimento ou o sucesso de algum amigo seu. Pode ser qualquer coisa, porque sobre este fundamento você pode colocar madeira, ou ouro, ou feno. Você usa feno para construir sobre esse fundamento quando fala mal de alguém ou de alguma situação. Eles vivem desse jeito de acordo com o que esperamos para eles. E o que esperamos acontece, então dizemos: "Eu sabia que ele agiria assim", ou "Eu sabia que isso ia acontecer." Claro que sabia. Estávamos imaginando sobre o único fundamento que existe, colocando sobre ele folhagens ao invés de ouro, e a luz do dia revelou isso. E não nos damos conta de que somos os construtores dessa obra que se revela. Um dos significados em hebreu para pedra é procriar. Todos os eventos de nossas vidas são nossos filhos. Todos podemos usar esse único fundamento, a imaginação, para construir ou procriar os eventos de nossa vida. Estou colocando sobre Sião uma pedra. Que pedra? Deus está se colocando em todos nós. É uma pedra verdadeira, angular e preciosa. E aquele que acreditar nela não temerá coisa alguma. E não se tornem temerosos pensando que há outro fundamento e, como Pedro, procuraram outro fundamento, irritando-se com aqueles que levaram Jesus para a cruz. Então Jesus lhe disse: "Eu vim para ir para a cruz. Vá para trás de mim, Satanás. Você está sendo uma pedra de tropeço para mim." Mas se penso que sou parte de uma máquina incontrolável, então acredito que as coisas me acontecem por acidente. Deixe que a roda gire, porque cada um deve cumprir sua jornada, até que desperte e perceba o universo como uma infinita resposta. As pessoas acabam se perdendo no mundo que criam e se esquecem que são elas mesmas que dão poder a esse mundo. Sem elas, esse mundo não existiria. Por exemplo, através do uso de sua imaginação, uma pessoa atrai dinheiro para seu mundo e tempos depois esquece que foi sua atividade mental que fez isso acontecer. E começa a considerar o dinheiro, a coisa atraída, como o poder que atrai todas as coisas, quando na verdade o poder está naquilo que atraiu o dinheiro, ou seja, sua imaginação. Mas quando a pessoa está desperta, ela não se perde mais, dando poder ao que criou ou atraiu. E é por isso que digo que existe apenas uma pedra, uma base sobre a qual tudo repousa ou se forma. Se você lembra de alguém que está enfermo e precisa de ajuda, e imagina o melhor para essa pessoa, e depois recebe notícias de que ela ou ele piorou, não perca a esperança nem se torne temeroso quanto a isso, mas permaneça fiel à pedra única colocada em Sião. O que fazer depois de imaginar? Um amigo relata um problema para você, e então você imagina esse amigo com seu problema solucionado, e não toma nenhuma outra atitude para ajudá-lo. Permanece fiel ao que foi imaginado, e as condições necessárias para a solução surgirão automaticamente.
Estamos todos ligados, e quanto mais pensamos contra ou a favor de alguém, mais nos ligamos a esse alguém. Reafirmo que o universo é a resposta infinita, e ele também dá de volta muito mais do que você imagina. Pois com a mesma medida que você mede, você também será medido. Lucas 6:38. Portanto, ser negativo pode ser uma péssima escolha para se viver. O que se dá de bom voltará multiplicado por 1000. Da mesma maneira acontece com o que se dá de ruim. O mundo dá a cada um mais do que recebe, bom ou mal, tanto em pensamentos quanto em atitudes. Afirmo que a Bíblia é o maior e melhor livro de todos. Mas há muita gente estudiosa se organizando para encontrar os restos mortais de Pedro ou de algum outro personagem bíblico. Só que Pedro não é um homem, ou foi um homem, ele é um estado. Os estados são permanentes, mas eu não sou preso a nenhum estado, sou um ser vivo que se move de um estado para outro. Às vezes sou Pedro seguindo o meu Cristo, às vezes sou Noé, sendo desacreditado por todos. Pedro confessou: Tu és Cristo, e essa é a pedra sobre a qual todas as coisas repousam. Mas quando Pedro se afastou dessa ideia e reagiu com fúria, foi chamado de Satanás, o reagente. Deus está procriando por intermédio da pedra fundamental, Cristo, a imaginação. E ele repousa em cada um de nós, mas não é reconhecido pela grande maioria. Posso falar dessas coisas em minhas palestras ao vivo, mas nas rádios eu seria tirado do ar. As pessoas não querem acreditar que são responsáveis por suas vidas desde o momento que a imaginam, e ninguém pode se livrar dos resultados do que imaginam. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está estabelecido, que é Jesus Cristo. Mas podem construir sobre ele qualquer coisa. Então construa com ouro, e não com outros materiais de menor valor ou sem valor algum. Sei de um homem que imaginou um prédio com seu nome nele. Já lhes contei sobre essa história. Mas ele não tinha dinheiro necessário para comprar esse prédio, mas imaginou seu nome nele mesmo assim. E de uma maneira totalmente inesperada, o prédio acabou sendo dele. Não permita que ninguém diga que você não pode ter algo ou ser algo. Não seja mais uma parte de uma máquina incontrolável. Não espere a sorte de sorrir. Seja a sua própria sorte. Esteja desperto e assuma o controle de seu destino. Você entenderá o que os ditos sábios do mundo dizem, mas enquanto falam, tudo o que você ouvirá será: Agradeço a ti, ó Pai, porque escondeste a verdade dos sábios e seus seguidores, e só a revelaste às crianças. Porque então você se reconhecerá como aquele que gera vida com sua percepção, e estará ciente de que nada existe fora da sua percepção. A imaginação está criando esse mundo desde sempre. Um menino estava sendo criado por sua tia. Seu pai tentava juntar dinheiro para ir vê-lo e por 7 anos não conseguiu isso. Ele sempre se imaginava num trabalho com salário mais alto, para que assim pudesse comprar as passagens e viajar para ver seu filho. Ele aprendeu que deveria ver-se com seu filho e nada mais. Como chegaria até seu filho era por conta de Deus. Depois disso ele conseguiu um trabalho que fez partir de Los Angeles para New Orleans, mas isso ainda era longe de St. Louis, onde seu filho estava. Mesmo assim ele pegou o trabalho e persistiu no seu sonho, e em 3 meses foi designado para uma filial em St. Louis, onde deveria trabalhar 1 dia por semana, e então pôde finalmente encontrar-se com seu filho, como havia imaginado. Deus é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Ele está com você porque você pode imaginar. Então comece a imaginar algo acontecendo em sua vida que lhe cause um orgulho imenso. Imagine algo grandioso. Faça disso sua pedra colocada em Sião. E não se deixe influenciar pela descrença nesse fundamento. E o que colocar sobre esse fundamento será erguido em seu mundo, como uma construção sólida. Talvez você faça como Pedro, e negue a rocha ou a pedra por 3 vezes, mas logo regresse a ela novamente. Porque na profundidade de seu ser, Cristo estará dizendo: Vá para trás de mim, Satanás. E tenho visto muitas pessoas incrédulas que conseguem grandes conquistas e depois dizem: Isso teria acontecido de qualquer jeito,
tendo imaginado antes ou não. Elas não acreditam que sua atividade imaginária foi o fundamento sobre o qual construíram sua conquista. Mas a verdade é que só existe um fundamento, sobre o qual esse mundo repousa, e esse fundamento é a sua maravilhosa imaginação humana. Locução Anderson Motreanjo. Uma pessoa em estado de gratidão não tem depressão, vive relacionamentos harmoniosos, pois sabe perdoar, tem fé no futuro, pois aproveita o presente e é grata pelo passado, e enxerga oportunidades que outras pessoas sem gratidão não enxergam. Conheça o curso Como Viver com Gratidão e Ser Feliz.